TVC, a TV do Correio da Manhã. Minhas saudações à senhora, minhas saudações ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez em sua companhia, em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde o senhor estiver nos assistindo. Agradeço, como faço sempre, a companhia, a audiência, o carinho que a senhora e o senhor têm para com o nosso programa todas as semanas. Quero mandar um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Teresópolis, Friburgo e Pati de Alferes. Muito obrigado pela audiência nessas praças também. E hoje eu vou começar o programa de uma forma um pouco diferente. Vou começar o programa falando sobre a novela que, olha, é uma novela, para aqueles mais antigos como eu, vão se lembrar daquela novela O Direito de Nascer, que durou anos e anos e anos e não tinha final e a novela nunca acabava. A novela que hoje nós vamos falar é a novela da BR-040. Melhor ainda, a novela da ligação Quitandinha-Bingen. Eu vou reavivar um pouquinho a memória da senhora e do senhor, tá? Com relação a uma promessa de dezembro do ano passado, ou seja, 7 meses atrás, de que em 20 dias teríamos pronta a ligação Bingen-Quitandinha. Vários pais desse trabalho, dessa ligação, foram à imprensa divulgar isso, né? Porque filho bonito tem pai sempre, tem mais de um pai e todo mundo quer ser pai. Então vários foram divulgar, né? Foi vereador, foi prefeito, foi ex-prefeito, enfim. Gente, nada aconteceu até hoje. E mais, não se sabe quando vai acontecer. Até porque, e na semana passada, teve uma reunião na NTT e uma outra reunião no Congresso Nacional, na Câmara Federal, tá? Justamente a respeito desse assunto, e nada resolvido. Gente, é aquela coisa que quando sai na imprensa assim, daqui tantos dias vai estar pronto. Eu só acredito vendo. Existe uma promessa, dessas obras inacabadas aí, existe uma promessa de que o Palácio de Cristal vai ficar pronto antes da Bauernfest. A Bauernfest é agora em agosto. Nós estamos já no meio de julho. Alguém acredita que isso será possível? Eu só acredito vendo. Mas com relação à BR-040, que nós estamos falando, um pedágio de R$ 12,60 por 20 quilômetros, 23 quilômetros, é um verdadeiro absurdo. E sabe qual é o absurdo maior? É que a licitação para a nova concessão da BR-040, que estava programada para esse ano, não vai mais acontecer esse ano. Ou seja, aqueles que esperavam uma redução do pedágio, aqueles que utilizam a BR-040 quase todos os dias ou todos os dias para descer para trabalhar no Rio, enfim, não conseguirão uma redução do valor do pedágio. R$ 12,60 para ir, R$ 12,60 para voltar, e estamos entendidos. É triste, é lamentável, mas o que eu lamento mais, sabe,
essa quantidade de papo furado, essa quantidade de promessa política vazia, sabe? É absurdo, gente, sabe? Olha, a população está de olho. A população está de olho. E amanhã ou depois, se essa ligação acontecer, tá? Esses 10, 15, 20 pais do projeto, tá? Todo projeto tem pai e mãe, só político, tudo pai. Quero ver eles com a cara de pau de sempre ir para a imprensa e dizer: consegui a ligação Bing e Quitandinha. Gente, é um pouco de forçação de barra, sabe? Por quê? Alguém sabe quando que vai começar a obra na Praça da Águia para restaurar a Águia? A Águia ali em frente à Câmara Municipal, que está caindo aos pedaços. Alguém sabe quando vai terminar a obra do Teatro Dom Pedro? Alguém sabe quando vai terminar a obra do Palácio de Cristal? Gente, são inúmeras obras começadas, não terminadas, inúmeras promessas, vãs, vazias, que não levam a lugar nenhum. Olha, hoje está completando exatamente 5 meses da tragédia de janeiro, das chuvas. Tá? Tivemos aí a perda de mais de 240 vidas, enfim. Muito bem. Quais obras, depois das chuvas, passados 5 meses, estão feitas, completas, acabadas e entregues? Minha gente, sabe? É assim mesmo, sabe? Até a limpeza da cidade, que esse é um assunto que eu vou falar depois, até a limpeza da cidade, sabe? Depois das 2 tragédias, parou. Você ainda encontra entulho, areia, em vários locais, em várias ruas da cidade, principalmente nos bairros. Fica difícil, gente. Fica difícil, sabe? Mas eu espero. Eu sou otimista. Eu espero que as coisas deem certo. Também tem uma outra preocupação, já que estamos falando em BR-040, em ligação, Bing e Quitandinha, no fato de que não irá acontecer a licitação esse ano, tem outra preocupação. A senhora já notou, o senhor já notou, como está caótico, mas caótico, terrível, o trânsito em Petrópolis? Todo santo dia, no final da tarde, muitas vezes até durante o dia, nós temos engarrafamentos grandes, imensos. Olha, algumas coisas estão muito erradas. A primeira delas é aquele contorno de quem vem na Roberto da Silveira e para acessar a Nelson Saerp tem que fazer uma entrada pela Monsenhor Bacelar, fazer uma curva para acessar a Nelson Saerp. Até aí, desviou-se um caminho e tal, até porque a Monsenhor Bacelar está com mão dupla, a Nelson Saerp está com mão dupla, só que abriram aquela fita, estava marcado com uma fita. Abriram a fita que dá acesso também a Keller. Isso dá um nó no final da tarde inacreditável. Uma série de transeuntes, uma série de passantes, naquele local ali, tentando atravessar a rua. Infelizmente, aquelas pessoas que estão cuidando do trânsito ali são muito despreparadas e o nó se forma ali. Um nó terrível. Bom, mas se fosse só isso, não. É Avenida Ipiranga, mão dupla na saída das escolas, mão tripla na saída das escolas, carros estacionados de qualquer jeito, em qualquer lugar. Olha, a situação é tão crítica que temos um contrato com uma empresa de reboques para dois reboques,
R$ 32 mil por mês e nada acontece. Você sabe de algum carro rebocado? Eu não sei. Eles divulgaram há pouco o número que rebocaram 90 carros. Bom, R$ 32 mil divididos por 90 dá R$ 700 por carro. No Rio de Janeiro custa R$ 60 o reboque, mais R$ 2 o quilômetro. Aqui custa R$ 700 cada reboque. Então tem muita coisa errada. Muita coisa errada. Muita coisa que precisa ser revista. Sabe? E às vezes eu fico pensando o que o prefeito Rubens Bom Tempo deve estar pensando e avaliando desse staff, desse secretariado que ele tem. Ele escolheu o secretariado, está pagando um preço caro por conta disso, sabe? Porque a esmagadora maioria é ineficiente. Então é muito complicado, gente, muito complicado, sabe? Talvez o Rubens Bom Tempo, o governo, o prefeito, queira fazer alguma coisa, mas está de mãos atadas com esse secretariado que é fraco. É fraco. Vou dar um exemplo de fraqueza. Ontem, aquela ventania que começou já de manhã cedo, já na madrugada, né? E tomou toda a manhã, tomou o dia inteiro, tomou a noite inteira. A noite foi pavorosa em matéria de ventos. A Defesa Civil divulgou o primeiro boletim a respeito dos ventos meio-dia, na hora do almoço, meio-dia qualquer coisa. Desde de manhã cedo aqueles ventos vinham assolando Petrópolis. Então, é tudo muito lento. As decisões estão sendo tomadas de forma lenta. Isso complica a cidade. O prefeito anunciou com pompa e circunstância que no final do ano vai haver um concurso para a educação. Mais de 800 vagas. Muito bem. Bacana, bacana. Até porque a educação tem um contrato hoje, tá? Que é um senhor contrato, diga-se de passagem, são mais de 90 milhões anuais para a contratação de 1.100 profissionais. É o maior contrato da prefeitura. Alguém sabe como a tal de empresa DESA? Alguém sabe se isso aí está funcionando? Onde foi publicado esse contrato? Porque no Diário Oficial não foi, até hoje. Ninguém sabe. Falta transparência, falta informação, falta competência. Sim, gente. Difícil. E eu lamento muito que esse tipo de coisa esteja acontecendo. Espero que o concurso no final do ano dê certo. Sabe? Até porque a primeira licitação para a Bauernfest da venda do chopp, tá? Que a prefeitura estava pedindo R$800 mil para dar a exclusividade a uma empresa fabricante de chopp e cerveja, tá? A licitação foi julgada deserta. Sabe o que é deserta? Ninguém apareceu, não apareceu nenhum interessado. Opa! Por que não apareceu nenhum interessado? É simples. Porque aqueles números que a prefeitura divulga como sendo os números da Bauernfest, com certeza não são verdadeiros. Se você vai pagar R$800 mil por uma exclusividade de venda, você tem que ganhar. Pelo menos, porque tem os impostos, os encargos sociais, os empregados, etc e tal, fabricação, tem que ganhar pelo menos 4 ou 5 vezes esse valor. Será que vende tudo isso de cerveja numa Bauernfest? Eu tenho minhas dúvidas. O empresário não é bobo. O empresário sabe aonde pisa. Vamos ver se a próxima licitação efetivamente vai acontecer e irá aparecer um interessado em vender cerveja na Bauernfest. Mas a continuidade desse assunto é agora, logo depois dos nossos comerciais. Fiquem conosco, é apenas 2 minutos. Já voltamos.
Na feira você tem um compromisso com você. Comer um incomparável e delicioso pastel. Venha saborear os nossos de carne, queijo, camarão, carne seca e o pastel pizza. Um sucesso, sempre acompanhados de caldo de cana. Na Feira Livre às terças-feiras e sábados no centro e aos domingos no Alto da Serra. Venha ser feliz! Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Muito bem, estamos de volta e eu quero chamar a atenção da senhora e do senhor para um assunto preocupante. Hoje, eu conheço mais de 10 pessoas vacinadas com as 3 vacinas, com as 3 doses de vacinas da Covid, e que estão com Covid. Eu conheço mais de 10 pessoas que estão com Covid. A Covid retornou. Isso preocupa? Preocupa. E bastante. Porque está pegando agora em pessoas vacinadas. Agora temos uma vantagem aí. Temos uma coisa boa nisso tudo. É que essa Covid agora está sendo mais branda por conta da vacina. Os sintomas que as pessoas estão sentindo são mais leves. Essa é a boa notícia. Ou seja, a má notícia é que a Covid voltou, está se alastrando, e a boa notícia é que não é tão pesada em termos de sintomas, em termos de mal-estar e tal. Sim, continua dando muita dor no corpo, em alguns casos bastante febre, mas é uma forma mais amena de Covid. É um alento. Mas eu queria voltar para a política. Hoje é dia 12, terça-feira. Então nós estamos há 8 dias exatamente, que a data é dia 20, nós estamos há 8 dias exatamente do início das convenções partidárias, onde os partidos vão homologar o nome dos seus pré-candidatos que passarão a ser candidatos. Algumas coisas chamam a atenção, algumas coisas são muito interessantes, sabe? A primeira, todo mundo aguarda as convenções partidárias para observar quem está apoiando quem mudou de lado, saiu de A e foi para B, quem está traindo quem, etc. e tal. Mas as convenções partidárias são interessantes porque sempre foram uma festa da democracia, uma festa da civilidade. Vamos ter surpresas aqui em Petrópolis. Já antecipo a todos que teremos surpresas. As convenções vão de 20 de julho agora até 5 de agosto. Tá? Então, nesse período, muitas coisas irão acontecer. E tem gente, e eu vou me reservar aqui de citar nomes, mas tem pré-candidato ou pré-candidatos que não irão conseguir vaga no seu partido. E outras surpresas acontecerão. Não só esse tipo de pernada da pessoa já ter se lançado como pré-candidato e não conseguir vaga na nominata do partido. Esse é um detalhe.
como teremos aqui em Petrópolis uma quantidade muito grande de candidatos a deputado estadual e de deputado federal. O que acontece, minha gente? O que acontece? Eu acredito que eu estava falando foi com o deputado federal Paulo Gamini, aqui mesmo no programa, e eu estava dizendo a ele, olha, Petrópolis tem um universo de 240 mil eleitores. Muito bem? Ok. Só que desses 240 mil eleitores, apenas 140 mil comparecem para votar. Nós temos normalmente algo em torno de 140 mil votos válidos. Os outros 100 mil ficam sendo brancos, nulos e abstenções. Espera-se nessa eleição um percentual algo em torno de 40% de eleitores que não comparecerão ou votarão em branco ou votarão nulo. Nós tivemos essa experiência na Colômbia há bem pouco tempo, onde mais de 30 milhões de colombianos deixaram de votar. O que aconteceu? A esquerda ganhou. Porque a esquerda foi mais fiel no seu compromisso de ir votar. E eu digo o seguinte, gente, votem. Votem. Porque você não votando, aquele em quem você não votou vai decidir o seu futuro. Vai decidir o futuro do seu filho. Vai decidir o futuro do seu neto. É complicado. Então precisa ir. Escolha um candidato. Escolha um candidato. É impossível que todos os candidatos sejam ruins. Não são. Não são. Apenas você precisa buscar informações. Eu sei que dá preguiça de buscar maiores informações sobre políticos. Eu sei que você está cansado da política. Mas olha, eu vou falar uma coisa. Somente a política pode resolver as coisas e resolver sua vida e melhorar a sua cidade, o seu estado e o seu país. Somente a política. Porque nós, sociedade civil organizada, não temos esse poder. Não temos esse poder de transformação, esse poder de mudança. Sabe? Seria muito importante que tivéssemos, mas não temos. Então, precisamos sim saber escolher. Nessas convenções agora, que começam daqui 8 dias, comece a observar. Comece a observar. Tem um detalhe aí que é muito, mas muito interessante. Um terço da população petropolitana, ou seja, mais de 100 mil petropolitanos, e desses muitos são eleitores, né? Eu diria que 70%, 80% são eleitores, mais de 100 mil petropolitanos não atuam, não têm rede social, nem Facebook, nem Twitter, nem Instagram. Mais de 100 mil petropolitanos, um terço da população, não está dentro das redes sociais. Então, se esses políticos que hoje estão fazendo campanha pelas redes pensam que isso vai resolver, estão muito enganados. Vão ter que gastar sola de sapato, e muita sola de sapato, e muita conversa dentro da casa do eleitor. Não tem outra saída. Ah, mas eu sou o candidato a deputado estadual, eu preciso de 35 mil votos, não dá tempo de fazer isso durante os 45 dias de campanha. Problema seu. Problema seu. Se vira. Não confie só na internet. Por quê? Você não vai se eleger. E ainda tem um outro particular nisso. Desses 140 mil votos que Petrópolis terá, 30% vão para fora de Petrópolis, para candidatos de fora de Petrópolis. Sabe o que significa? Ficam aqui 100 mil votos para dividir entre todos os candidatos de Petrópolis. Candidatos precisando de 30, 35, 40 mil votos, vai se eleger como? A não ser que ele vá buscar votos lá fora também. Porque só com os votos daqui, ninguém se elege. Ninguém se elege. E tem
já ex-deputados estaduais e até atuais deputados estaduais acreditando que vão se reeleger. Tá? Há poucos dias atrás, não tem muito tempo, tá? Um ex-deputado federal, ex-deputado estadual, falou para mim que se elege com o pé nas costas com os votos de Petrópolis. Não se elege, gente. Não se elege. É ilusão. Mera ilusão. Eu vou pedir novamente um breve intervalo comercial e apenas 2 minutos já voltamos. Na feira você tem um compromisso com você. Comer um incomparável e delicioso pastel. Venha saborear os nossos de carne, queijo, camarão, carne seca e o pastel pizza. Um sucesso, sempre acompanhados de caldo de cana. Na Feira Livre às terças-feiras e sábados no centro e aos domingos no Alto da Serra. Venha ser feliz! Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Essa semana começa o Festival de Inverno do Sesc, Sesc Quitandinha. Olha, eu convido a senhora, convido o senhor a buscar na internet, tá, a programação do Festival de Inverno, que está muito bacana esse ano, com várias atrações. Agora mesmo, essa semana, se não me falha a memória, na quinta-feira já tem um show do Lulu Santos. Está programado um show para quinta, para sexta e um para sábado. E outras atrações durante a semana que vem. Então vale a pena checar a programação do Festival de Inverno do Sesc Quitandinha. Eu até convidei o Marcelo Fiorini, que é o presidente da Cicomércio, para vir aqui hoje falar um pouquinho a respeito do Festival de Inverno, mas infelizmente eu não obtive retorno do convite, mas semana que vem eu trago ele aí, talvez, para falar um pouquinho a respeito disso. E quero dizer que foi na semana passada, a propósito desse mesmo assunto, na semana passada teve uma audiência pública, na Câmara Municipal, com o trade turístico de Petrópolis, mais alguns empresários, para formalizarem um documento para ser levado ao Sesc Quitandinha, para que houvesse uma liberação do Sesc para outros eventos. A iniciativa é boa, mas se até hoje o Sesc não manifestou a vontade de que isso acontecesse, eu duvido muito que vá acontecer. Mas valeu a intenção. E falando novamente em Câmara dos Vereadores, gente, tem 2 assuntos aí que estão me incomodando. O primeiro assunto é o Memorial dos Rodoviários. E o segundo assunto, eu vou falar sobre os 2. E o segundo assunto é esse aluguel de 15 carros por R$1.400.000 por ano. Eu vou começar pelo Memorial aos Rodoviários. Foi feita uma indicação legislativa para que Petrópolis criasse um memorial aos rodoviários que faleceram de Covid. Até aí, bacana. Só que, capenga, uma indicação capenga, porque não foi só rodoviário que morreu de Covid, foi enfermeiro que morreu de Covid, foi médico que morreu de Covid, foi coveiro que morreu de Covid. Muito profissional que trabalhou na linha de frente da Covid veio a contrair a Covid e veio a falecer. Por que não um memorial para todas as vítimas da Covid? Mais justo, de mais bom senso, mais equilibrado. Agora, um memorial só aos rodoviários? Quando eu digo que o pessoal da Câmara precisa pensar um pouquinho mais antes de fazer as coisas, é disso que eu me refiro. Sabe? É disso que eu me refiro.
A assessoria dos vereadores tem que trabalhar para alertá-los desses resvalos, dessas cascas de banana. Sabe? Não justifica um memorial aos rodoviários. Justifica sim, ou se justifica, um memorial a todas as vítimas da Covid em Petrópolis. Perfeito. Revejam isso, senhores vereadores. Segunda coisa, foi noticiado que a Câmara está procedendo uma licitação, não para aquisição de veículos, mas sim para aluguel de 15 veículos, um para cada vereador, por R$ 1.400.000 por ano. Note que esse valor é apenas para pagamento dos 15 veículos. Ok? Muito bem. Não está incluído gasolina, manutenção, motorista. Isso a Câmara pagará por fora a cada vereador. Porque a Câmara licitou, há bem pouco tempo atrás, um valor X, que eu não me recordo agora no momento, para compra de gasolina para abastecer os carros dos vereadores. E cada vereador tem uma quantidade X de pessoas no seu gabinete e uma delas, obviamente, é o motorista do vereador. Manutenção do veículo. Bom, aí vai ficar por conta da Câmara. Não tem outro jeito. Agora, não é uma conta barata. Muito pelo contrário. Que R$ 1.400.000 para 15 veículos é muito fácil. É pegar R$ 1.400.000, dividir por 15 e ver quanto dá por mês cada veículo. Gente, é assustador. E esse número está muito salgado. Muito, muito, muito salgado. Esse é o valor base da licitação. Pode ser que saia por menos. Olha, essas conversinhas para boi dormir, essas conversinhas da carochinha, são cansativas. Aí depois os senhores se perguntam por que a população está tão desgostosa da política. Sim, porque teve vereador que subiu na tribuna da Câmara para dizer que era um achincalhe contra a pessoa dele ele ter que usar ônibus para se deslocar. Por que ele é melhor que a senhora? Por que ele é melhor que o senhor? Melhor do que eu, garanto que não é. Mas se sente ofendido de usar o transporte público. Agora a população pode usar esse transporte público. Nesse estado lamentável que está o transporte público de Petrópolis. E tem mais. E teve vereador que foi para as redes sociais se vangloriar de que tinha conseguido derrubar a aviação, a Cascatinha, e enfiar no lugar dela a cidade das Hortênsias para algumas linhas. Isso me lembrou aquela história, quando das últimas duas tragédias, das últimas duas chuvas, que teve vereador carregando cesta básica nas costas, que teve vereador subindo em retroescavadeira para tirar fotografia, que teve vereador segurando mangueira para lavar a rua, tirando a mangueira da mão dos funcionários da Condep. Sabe? Eu quero dizer aos senhores que não precisam de nada disso. Mas não precisam mesmo. O papel do vereador é fiscalizar o governo. Estão fiscalizando o governo? Esse é o papel do vereador. O papel do vereador é legislar. Estão legislando? Ou estão fazendo indicação legislativa para um monumento em homenagem aos rodoviários que faleceram na Covid? Quer dizer, então, quando trabalham, ainda trabalham errado. Complicado, minha gente. Muito complicado. Sabe? É tão complicado que tem um lado cômico aí, um lado cômico e interessante. Hoje, o político de maior prestígio em Petrópolis, quando eu digo prestígio, entenda como um prestígio estadual, prestígio maior, além das fronteiras de Petrópolis. Sabe quem é o vereador? Dudu. Acreditem se quiser. Hoje o vereador com maior prestígio político em Petrópolis, vereador de Petrópolis, maior prestígio político no estado, é o vereador Dudu. A que ponto chegamos, senhoras e senhores?
a que ponto chegamos? Aí, às vezes assim, mas você é muito crítico, você fala certas coisas até que fica ruim para a Câmara Municipal. Façam o trabalho de vocês que não vai ficar ruim para ninguém. Sabe? Tenham competência que não vai ficar ruim para ninguém. Agora, subir a tribuna para um elogiar o outro, para um bater palma para o outro, brincadeira, né? Já deu. Já deu. Eu queria falar uma outra coisa interessante. Até mudando de assunto, se me permitem. Graças a Deus, iniciou a obra aqui na Souza Franco, a obra de conservação, tá? A reforma desse extravasor aqui. Uma tragédia anunciada de muitos anos, e eu digo que quem me conhece e acompanha meu programa tem mais de 10 anos que eu falo isso, a respeito da necessidade de uma obra aqui no extravasor da Souza Franco, aqui da Rua da Feira. Venho falando. O extravasor do Rio Palatinato. E venho falando há 10 anos. Graças a Deus, o Estado iniciou as obras. Isso é muito bom. Até porque ali nós tínhamos já de vários anos uma tragédia anunciada que, se Deus quiser, não vai acontecer. Porque por baixo do extravasor, que vai daqui do centro, daqui da Souza Franco, até o Cascatinha, que ele sai atrás da Escola Bem-TV, ali no Itamaraty, Cascatinha, sei lá, o extravasor, cara. Em cima desse extravasor tem mais de 250 casas. Ia ser uma tragédia muito grande, e começou a acontecer na Rua do Túnel ali, sabe? Onde algumas casas já estão condenadas e vários buracos, várias crateras se abriram. Bom, eu vou pedir novamente mais um breve intervalo comercial. É apenas 2 minutos. Fiquem conosco. Na feira você tem um compromisso com você. Comer um incomparável e delicioso pastel. Venha saborear os nossos de carne, queijo, camarão, carne seca e o pastel pizza. Um sucesso, sempre acompanhados de caldo de cana. Na Feira Livre às terças-feiras e sábados no centro e aos domingos no Alto da Serra. Venha ser feliz! Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Estamos de volta. E eu estava aqui agora, nesse pequeno intervalo, eu estava pensando uma coisa. Eu passei rapidamente, não fiquei, fiquei 5 minutos, 10 minutos, em 2 reuniões de 2 pré-candidatos, um é deputado estadual e outro é deputado federal, há cerca de 1 semana, 2 semanas atrás. E nessa reunião desse candidato a deputado estadual, 90% do público eram de pessoas que iriam trabalhar na campanha do candidato. 10% era povo, que essas pessoas haviam convidado. Ou seja, nem aqueles cabos eleitorais estão conseguindo arregimentar povo para essas reuniões. Uma outra reunião de um candidato a deputado federal, eu contei, tinham 31 pessoas. Dessas, pelo menos a metade ou mais, comprometidos já de algum tempo com esse pré-candidato. Aí fiquei me perguntando, e eu tenho me perguntado, sabe, como as coisas mudaram, talvez por conta da polarização Lula-Bolsonaro,
Mas eu fiquei me perguntando por que os políticos não estão mais conseguindo entrar no coração do povo. Principalmente os candidatos a deputado, os pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal. Mas há uma exclusão aí que é interessante, sabe? É o crescimento de certas candidaturas para o governo do Estado, para o Senado e a disputa da presidência da República, que eu vou deixar para falar no final. Como eu já falei e volto a repetir, o povo não está motivado para essa eleição. Não está motivado. 2, já falei e volto a repetir. A abstenção branco e nulo será muito grande, faixa de 40%. 3, algumas coisas chamam a atenção. O esvaziamento das reuniões pré-campanha. Essas reuniões que estão acontecendo agora, antes das convenções, estão esvaziadas. Não sei se essas reuniões encherão depois das convenções. Tenho minhas dúvidas. E aí eu me pergunto, por que isso está acontecendo? E a resposta está sempre naquela velha tecla. Os políticos estão deixando a desejar durante o seu mandato. Ninguém mais acredita. Muitas promessas vazias. Antigamente se dizia que o bom político é aquele que tinha uma só palavra. Combinava com você, cumpria. Quantos políticos você conhece hoje, ou tem contato, pouco ou muito, não importa, que cumprem a palavra? Raríssimas exceções. Muito poucos. Mas eu dizia que as candidaturas ao governo do Estado estão crescendo. Curiosamente, Cláudio Castro fez uma escolha estratégica do seu vice. Convidou para vice o Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias, muito benquisto em Duque de Caxias e muito benquisto em toda a Baixada Fluminense. Isso puxa votos para Cláudio Castro para sua reeleição. O governo Cláudio Castro tem sido muito bom. Notem tudo que o governo fez aqui por Petrópolis. Tem sido muito bom. Tem sido um governo elogiado. Com isso, enfraquece o outro lado, que é o lado Freixo. Que Freixo está se valendo de um palanque com Lula. Lula puxando votos para Freixo. Mas eu não acredito que Lula vá ganhar no Rio de Janeiro. Porque, historicamente, a esquerda não ganha no Rio de Janeiro. Então, eu apostaria mais numa vitória da chapa Cláudio Castro, Washington Reis. E para a presidência? Para a presidência, uma outra coisa está me chamando muito, mas muito atenção. Pesquisas não confiáveis e totalmente desequalizadas, ou seja, não tem uma equalização. Me faltou a palavra agora. Mas eu quero dizer o seguinte, não estão equalizadas. Desqualizadas. Desculpe, eu peço desculpa, tá? Agora a palavra fugiu. Mas as pesquisas não batem uma com as outras. Por exemplo, você pegar a pesquisa da Quest ou da Datafolha, dá uma diferença de Lula, em favor de Lula, de 15 pontos. Se pegar a pesquisa da Paraná Pesquisas, do Instituto Paraná Pesquisas, os dois estão tecnicamente empatados. Em quem acreditar. Eu lembro que no passado, todas as pesquisas furaram. Ninguém acreditava em Bolsonaro no segundo turno. Todos diziam que se o Bolsonaro fosse para o segundo turno, qualquer candidato ganharia do Bolsonaro. O Haddad tinha tanta certeza que falou em casa para a mulher dele: amanhã você vai dormir com o presidente da República, e não aconteceu. Muita gente lembra desse episódio. E o Haddad perdeu no segundo turno para o Bolsonaro.
Olha, nós estamos aí há menos de 3 meses para as eleições. E as metodologias das pesquisas estão variando muito e os percentuais de resultado também. Eu prefiro ver e observar o que está acontecendo nas ruas, no governo, do que essas pesquisas fajutas. O candidato com mais votos, tecnicamente nas pesquisas, não vai às ruas. Tem medo de sair às ruas. Fez um comício semana passada na Cinelândia. A Praça da Cinelândia toda cercada por tapumes. Só entrava pessoal do PT. Pessoal vermelho. PT, PSOL, PCdoB. O PCdoB de Petrópolis estava em peso lá nesse comício. Desceu até ônibus de Petrópolis para lá para baixo. Mas um comício fechado, protegido pelo seu próprio povo. Então fica difícil você acreditar numa pesquisa onde o candidato que está na frente não sai às ruas. Tem medo de sair às ruas. Onde já reforçou, triplicou, quadruplicou a sua própria segurança. Esse é o candidato. Enquanto o outro continuou fazendo motociata, passeando aqui e ali, foi agora em São Paulo, naquele grande evento evangélico, a Marcha de Deus ou Marcha de Jesus, não me foge o nome, anda no meio do povo, sem o menor problema. Posso acreditar nessas pesquisas? Devo acreditar? Eu não acreditaria. Se a senhora e o senhor quiserem acreditar, fiquem à vontade. Eu vou pedir mais um breve intervalo comercial, é o último do nosso programa. Fique conosco, já voltamos. Na feira você tem um compromisso com você. Comer um incomparável e delicioso pastel. Venha saborear os nossos de carne, queijo, camarão, carne seca e o pastel pizza. Um sucesso, sempre acompanhados de caldo de cana. Na Feira Livre às terças-feiras e sábados no centro e aos domingos no Alto da Serra. Venha ser feliz! Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Hoje, nós vamos ter na Câmara Federal a votação de 2 PECs, projeto de emenda constitucional, muito interessantes. A primeira é o piso do pessoal da enfermagem. Enfermeiro, auxiliar de enfermagem, parteira, etc. e tal. Então, hoje se decide o piso nacional do pessoal de enfermagem, o que é muito bom para a categoria e para a classe. E a votação mais importante é a PEC que vai aumentar o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, como todos sabem, é um sucessor do Bolsa Família, aumentado e melhorado. Hoje o Auxílio Brasil está em R$ 400, e quando eu digo aumentado, porque aumentou o número de famílias beneficiadas, ele está em 400, e melhorado porque antes era R$ 69, hoje é R$ 400. E a votação de hoje é para aumentar esse valor de 400 para 600 reais. Então vamos ficar atentos. Com certeza, nas reprises desse nosso programa aqui, os senhores já saberão o resultado dessas 2 votações. Gente, eu quero agradecer a todos a paciência, o carinho, a audiência. Dizer que hoje fizemos o programa sozinho, porque o nosso convidado, infelizmente, não pôde comparecer, me avisou de última hora. Isso em televisão acontece muito, não tem problema,
Semana que vem, se Deus quiser, ele vai estar aqui. Eu quero desejar a todos uma boa semana. Quero lembrar que caso a senhora perca um pedaço do nosso programa, poderão revê-lo na íntegra nas reprises, ou então poderão vê-lo na página da TV Correio da Manhã no Facebook, na minha página pessoal no Facebook, Bernardo Filho. Poderão vê-lo também na página Conversa Entre Petropolitanos, também no Facebook. Poderão vê-lo no Instagram e no YouTube. Quero também novamente mandar um outro abraço aos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Friburgo, Pati de Alferes, Três Rios, Paraíba do Sul, Friburgo, Pati de Alferes e Teresópolis. Um abraço especial a esse povo todo, a esses nossos ouvintes. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela confiança. E dizer que credibilidade se conquista. Nós vamos fazer 16 anos de televisão, 16 anos de programa Bernardo Filho. Olha, gente, é uma conquista. Isso é muito interessante. São 16 anos no ar na TV, antes só para Petrópolis e agora para todas essas praças e, se Deus quiser, em breve para todo o Rio de Janeiro. Então, novamente, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. TVC, a TV do Correio da Manhã.